Esse vídeo é baseado no capítulo 3 da segunda sessão do meu livro, Sábado Lunar ou Sábado do Sétimo Dia? Qual o verdadeiro sábado bíblico? O link para download em PDF ou para compra para a versão Kindle estão na descrição. A primeira evidência bíblica de como Deus manda os israelitas contarem as semanas aparece em Êxodo capítulo 16. O objetivo deste capítulo é a introdução do maná, e a queda do maná seria concomitantemente aos dias da semana. Aprendemos neste capítulo que o maná cairia por 6 dias e os filhos de Israel colheriam o dobro de maná no sexto dia, preparariam e este maná não apodreceria ao sétimo dia. Portanto, neste capítulo é possível ver exatamente como Deus planejou que a semana fosse contada. Os defensores do sábado lunar automaticamente trabalharão com o pressuposto de que o maná caiu pela primeira vez no dia 16. Automaticamente as codornizes vieram na parte escura do mesmo dia 16. E portanto construirei duas tabelas baseadas neste pressuposto dos defensores do sábado lunar e uma tabela sem nenhum pressuposto, apenas tentando ver como Deus descreve a semana, partindo da descrição para a conclusão e não da conclusão para a descrição, como os defensores do sábado lunar fazem, já tendo fixo que o dia 15 foi um sábado. Assim vamos lendo o texto bíblico e conforme identificamos eventos, voltamos às tabelas para completá-los. Êxodo 16, verso 1 diz o seguinte: Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Aqui o texto é muito claro. Que dia que eles chegaram no deserto de Sim? Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Então podemos voltar às tabelas e preencher todas as possibilidades. O povo de Israel chegou ao deserto no dia 15. Para o panorama bíblico, não faz diferença se ele chegou de noite ou de dia. Apenas sabemos que chegou no dia 15. Para os defensores do sábado lunar, aqui existe um problema bem grave, porque o dia 15 é o sábado. E se o dia 15 é o sábado, isso significa que Deus mandou o povo viajar durante o sábado. O que seria bem ilógico de acontecer, uma vez que o objetivo do capítulo é mostrar a importância da guarda do sábado para o Deus de Israel. Por esse motivo, os defensores do sábado lunar que acreditam que o povo de Israel chegou durante a noite, eles tentam dar uma escorregada e dizem que o povo de Israel chegou durante o dia 14, no finalzinho do dia 14, ao pôr do sol já para o início do dia 15. Existe alguma base bíblica para essa afirmação? Vejamos. Um dos argumentos dos defensores do sábado lunar é usar a Septuaginta. Na Septuaginta lê-se da seguinte forma: Haterandeex Ailim, mas partiram de Elim, Kaielto Sanpassa Sinagogue Ruion Israel. E foi toda a congregação dos filhos de Israel, Reisten Eremon Sin, para o deserto de Sim. Roistin Anamegon Ailim, Kai Anamegon Siná, que fica entre Elim e entre Sinai. A frase importante vem agora. Tede pentecadekaiten remera tomene todeutero. Mas o 15º dia do mês o segundo, excelelitoton auton ekges Egipto, desde a saída deles da terra do Egito. Mas a frase continua no verso 2. Diegongidzen passa sinagogue Ruion Israel, murmurou toda a congregação dos filhos de Israel, Epimosen Kai Haron, contra Moisés e Arão. Então o texto da Septuaginta quebra a frase aqui no meio e diz: mas no 15º dia do mês segundo, desde a saída deles da terra do Egito, murmurou toda a congregação dos filhos de Israel contra Moisés e Arão. A Septuaginta estabelece que o que aconteceu no dia 15 foi uma murmuração, não a chegada ao deserto de Sim, fazendo um link entre o verso 2 e o verso 1. Porém, os textos massoréticos, como dizem, Vaisu Meelim e partiram de Elim, Vaiabou Koladat Pene Israel, e foi toda a congregação dos filhos de Israel, El Midbar Sin Asher Ben Elim, Uben Sinai, ao deserto de Sim que fica entre Elim e entre Sinai. Bahamissá Achar Yom Lahodesh, em 10º dia para mês, isso é, no 15º dia do mês.
Hassene letzetan meeretz Mitzraim, desde a saída deles da terra do Egito. E o verso 2 começa assim: Vailinu kol adat bene Israel, e murmurou toda a congregação dos filhos de Israel, al Moshe veal Aharon Bamidbar, contra Moisés e contra Arão no meio do deserto. Nesse texto está muito claro que o dia 15 foi o dia da viagem e não da murmuração por dois motivos. Primeiro, não há quebra no raciocínio lógico quando vai falar da data, em 15º dia para mês. Isso é, foi dito, e partiram de Elim, e foi toda a congregação dos filhos de Israel para o deserto de Sim, que fica entre Elim e entre Sinai, no 15º dia do mês, desde a saída deles da terra do Egito. A frase inteira é lida desse jeito. Para quebrar essa frase em duas orações distintas, seria necessária a presença de um vav, mesmo que não como uma regra absoluta, mas o vav aqui deixaria claro que o 15º dia do mês tem a ver com a próxima oração e não com essa. Se tivesse o vav, o significado seria entre Elim e entre o Sinai, e no 15º dia do mês, desde a saída deles da terra do Egito, murmuraram. Porém, no verso 2, o vav está presente. O verbo lin está seguido de vav, e murmuraram. Quer dizer, aqui começa outra sequência lógica. Chegaram no deserto de Sim no 10º dia do mês e murmuraram toda a congregação dos filhos de Israel contra Moisés e contra Arão no meio do deserto. O vav iniciando uma nova frase e se encontra aqui no verso 2 e não no início da datação do verso 1. A leitura lógica do texto é que eles chegaram em Sim no dia 15 e então, depois que chegaram, murmuraram. Portanto, essa leitura de que o povo chegou no dia 14 é completamente impossível pelo texto. Podemos colocar aqui uma marcação dizendo que essa leitura vai contra os textos massoréticos. Assim sendo, chegamos no primeiro problema do calendário do sábado lunar. Mas se os defensores do sábado lunar admitem que eles chegaram no dia 15, então nós temos mais um problema, que seria a transgressão do sábado, especialmente num capítulo onde o foco é a guarda do sábado. De igual modo, podemos colocar um segundo evento já, que é a murmuração do povo logo após eles chegarem. Mesmo para a leitura da Septuaginta, a murmuração obrigatoriamente aconteceu no dia 15. Continuando a leitura do texto, vemos os eventos que acontecem a seguir. No verso 3, o povo murmura. No verso 4, então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então temos um terceiro evento, na qual Deus conversa com Moisés, em seguida a murmuração do povo. Esse evento não diz quando aconteceu, se foi no mesmo dia ou não, mas para ajudar o calendário do sábado lunar, que precisa que todos os eventos acabem até amanhã do dia seguinte, vamos considerar que tudo acontece de forma instantânea. Lembre-se, saíram do Egito 600.000 homens a pé, sem contar mulheres, crianças e animais. Se você considerar que cada homem tivesse apenas um filho, isso já dá praticamente 2 milhões de pessoas. As menores estatísticas colocam entre 2 e 4 milhões de pessoas. Para se organizar, para juntar todo mundo para falar, para dar as mensagens, isso leva tempo. Mas como o calendário do sábado lunar precisa que tudo se resolva em um dia só, nós vamos considerar que todas essas coisas aconteceram instantaneamente. Então voltamos ao texto bíblico. Verso 6 diz assim: Então disse Moisés e Arão a todo o povo de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Temos então delimitado um quarto evento, que é quando Moisés e Arão falam com todo o povo. A questão é que, por mais que este evento não diga uma data exata, ele dá uma dica bem substancial. Moisés e Arão dizem para o povo: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor. Então aqui está contrastando duas coisas, tarde e manhã, colocando primeiro a tarde, depois a manhã. Por isso podemos entender que tarde aqui se refere ao período escuro do dia, a noite, e manhã se refere ao período claro do dia,
Assim como em Gênesis 1 diz, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Mas se Moisés diz para os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, isso significa obviamente que ainda não estava à tarde. Moisés está falando de algo que ainda iria acontecer. À tarde vocês vão saber. Significa que ainda não era tarde. Caso já fosse tarde, isso é, já estivesse escuro, Moisés diria, daqui a pouco, logo mais, agora. Mas ele ainda apontou para um evento futuro. À tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Então, por mais que o texto não diga que dia isso aconteceu, mas o texto deixa claro que isso aconteceu durante a parte clara do dia. Então podemos voltar à nossa tabela e concluir que este evento 4 não pode estar acontecendo aqui na parte escura do dia 15. Automaticamente, este evento 4 só pode estar acontecendo na parte clara do dia 15, porque ele diz, à tarde saberão que o Senhor tirou da terra do Egito. E nas outras duas tabelas, isso está correto. Continuando a leitura, Moisés diz assim, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Novamente Moisés usa o contraste tarde e manhã. A questão é, a tarde e manhã do verso 8 é a mesma tarde e manhã dos versos 6 e 7? A introdução da fala de Moisés no verso 8 parece deixar claro que sim. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer. Porém, o interessante é que o texto hebraico fala um pouco diferente disso. Vaiomer Moshe, disse Moisés, Betet Adonai lekhom, dará o Senhor para vós, Baerev basar lekol, à tarde carne para comer, Velehem baboker, e pão de manhã. Então percebemos pelo texto hebraico que toda essa frase aqui do meio, será isso quando o Senhor, não existe. Tudo que o texto hebraico fala foi, disse Moisés, dará o Senhor à tarde carne para comer, e pão pela manhã. O texto hebraico não dá a entender que o verso 8 é o cumprimento do verso 6 e 7, que eles são sinônimos. Isso significa que este paralelismo entre ver a glória de Deus e ter pão que vos farte, isso é, o maná, não existe no texto hebraico. O maná não é a glória de Deus no texto hebraico. Pelo menos não necessariamente. Porém, o próprio contexto vai nos indicar. O texto continua. Disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Então aqui temos um quinto evento, quando Moisés fala a Arão particularmente. Aqui não faz diferença se isso aconteceu durante o dia ou durante a noite, já que não tem um tempo determinado para isso acontecer. Moisés conclama que o povo se achegue ao Senhor, e no verso 10, quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então aqui fala exatamente em que momento do dia eles estavam. No verso 7, Moisés faz uma promessa para o povo de Israel. E pela manhã vereis a glória do Senhor. E no verso 10, enquanto Arão falava, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então agora nós sabemos que estamos pela manhã. Qual manhã? A manhã seguinte do momento em que eles estavam no verso 6 e 7. Mas como ter certeza de que o verso 10 é o cumprimento do verso 7? Muito simples. Ao olhar no texto hebraico, podemos comparar as palavras usadas. O texto hebraico do verso 7 diz o seguinte: o boker uritem et kebod Adonai. Isso é, o boker pela manhã, literalmente e manhã, uritem. Este aqui é o incompleto, futuro, do verbo ra'ah, que é ver, enxergar, acontecer. Então, pela manhã, verão ou acontecerá, et kebod, a glória, Adonai, de Deus. Depois você continua, bechamou, enfim, vai embora. Mas o que nós temos que prestar atenção é que o boker uritem et kebod Adonai. Agora compara esta frase a frase do verso 10. É aqui. Vehine kebod Adonai nira beanan. Rine é uma interjeição. E eis. Mas pode ser uma exclamação. Olha lá. Rine, olha ali. Está aqui na nossa frente. Kebod Adonai. A glória do Senhor. Nira. Isso é, apareceu. O verbo raá, mas agora no presente. Apareceu, está aqui, está sendo visto aqui agora. Beanan, em nuvem, na nuvem. Isso é, como se fosse uma exclamação. Olha lá, a glória do Senhor é vista aqui agora na nuvem.
Qual que é a promessa do verso 7? Pela manhã será vista a glória do Senhor. O Boker urten et kabod Adonai. E no verso 10, Hine kabod Adonai nirha beanan. Isto é, Moisés prometeu que a glória seria vista de manhã, e agora nós estamos vendo a glória do Senhor. Isto é, nós podemos ter certeza que agora era de manhã. O verso 10, incontestavelmente, é o cumprimento absoluto e irrevogável do verso 7. Portanto, ao voltar em nossa tabela, podemos ter certeza que os dois próximos eventos, de Arão falando com o povo e a glória de Deus aparecendo, devem acontecer necessariamente na manhã seguinte de quando o povo murmurou. Já nas possíveis tabelas do sábado lunar, é impossível encaixar este evento, uma vez que eles precisam que o maná tenha caído no dia 16. A única forma de fazer isso é colocar estes dois eventos, o 4 e o 5, para a noite anterior. Assim sendo, Arão conversa com o povo naquela mesma noite, a glória do Senhor é vista na manhã seguinte conforme a Bíblia, porém dá um problema aqui. O fato do evento 4, como nós já vimos, ter acontecido antes da tarde. Assim, a única forma de colocar todos os eventos no calendário do sábado lunar é admitindo mais um erro, de que Moisés fala, à noite vocês vão saber, sendo que eles já estavam à noite. Já a segunda tabela dos defensores do sábado lunar iria completamente por água abaixo, pois a manhã seguinte seria necessariamente a manhã do dia 16. Então as codornizes ainda não teriam vindo. Arão falaria com o povo à noite, e não durante o dia, e o maná só cairia no dia 17, que seria o segundo dia e estragaria completamente a sequência do maná. Então é mandatório para os defensores do sábado lunar que o povo tenha que ter chegado à noite ou no dia anterior, o dia 14, indo contra o texto bíblico. O texto continua no verso 11 dizendo assim: E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o oitavo evento de nossa tabela é Deus conversando com Moisés, o que viria obviamente em sequência do sétimo evento, prometendo que na tarde seguinte, isso é, na próxima noite, viriam as codornizes. E conforme nós vemos no texto bíblico, verso 13, à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Verso 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá por alimento. O texto hebraico diz que eles perguntam: Manhu? É uma questão de surpresa, eles não faziam ideia do que era aquilo. Se a intenção do verso 7 era dizer que o maná era a glória de Deus, Moisés teria deixado isso claro no verso 15. Diria: Este é o pão que o Senhor vos dá como alimento, esta é a glória que Deus prometeu que vocês vissem. Mas Moisés não fala isso justamente porque no verso 10 eles já haviam visto a glória do Senhor. Por isso, ao terminar a nossa tabela, vemos que a única forma do calendário do sábado lunar comportar todos os requisitos, todos os eventos que aconteceram no capítulo 16, é admitindo pelo menos dois erros. Primeiro, que Moisés fala à noite de um evento que aconteceria no futuro à noite, o que não tem o menor sentido. E segundo, admitindo que o texto bíblico está errado, dizendo que eles chegaram no dia 14, ou, se admitir que chegaram no dia 15, que transgrediram o sábado no capítulo onde o objetivo é a guarda do sábado. A segunda tabela já foi desclassificada, e na tabela que estamos montando sem pressupostos, todos os eventos se encaixam certinho. As codornizes vêm na tarde seguinte da onde o Senhor promete para Moisés, e no dia seguinte cai o maná. Portanto, quando lemos a Bíblia sem pressupostos, entendemos que o maná não caiu no dia 16, como seria mandatório para o calendário do sábado lunar, mas o maná caiu, na melhor das hipóteses, tomando em consideração que todos os eventos aconteceram de forma instantânea, sem precisar de tempo para reunir o povo, para falar, para o povo montar acampamento, para tudo isso aí, da maneira mais minimalista possível, o maná caiu no mínimo no dia 17. É completamente impossível pelo texto que o maná tenha caído no dia 16, como pregam os defensores do sábado lunar. Para se livrar do problema do sábado, alguns insistem que quando fala dia 15 pode ser ao pôr do sol do dia 14, minutos antes, mas nós não vemos este uso na Bíblia. Quando voltamos ao texto bíblico lá do verso 1,
E vamos para o hebraico, vemos o seguinte: ao falar no quinto 10º dia do mês, Moisés queria se referir exatamente ao 15º dia do mês. Se procurar o uso dessa expressão na Bíblia, vamos encontrar que além de Êxodo 16, essa mesma expressão foi usada outras 7 vezes na Bíblia. Em Levíticos 23 fala do Festival dos Pães Asmos, no verso 34 fala do Festival dos Tabernáculos, no verso 39, tabernáculos de novo. Em Números 28, 17 também fala de pães asmos. Em Números 29, 12 fala mais uma vez de tabernáculos. Ezequiel 45, 25 fala de tabernáculos de novo. E o pior de todos é Número 33, verso 3. Porque diz que os filhos de Israel saíram do Egito no dia 15. E se todo dia 15 para o calendário do sábado lunar é um sábado, significa que Deus exigiu que o povo viajasse durante o sábado, coisa que no próprio capítulo do maná, Deus diz: ninguém saia do seu lugar nem para colher o maná, quanto mais para viajar. Mas os defensores do sábado lunar querem que você acredite que Deus quebra suas próprias regras, sendo um Deus ilógico. A teoria do sábado lunar é tão ilógica que o próprio Talmud desconhece ela. Se for olhar na página 157, por exemplo, há a discussão sobre que dia o povo de Israel saiu do Egito. Se é bem claro que o povo de Israel saiu no dia 15, os rabinos deveriam saber que todo dia 15 é um sábado. Porém, a discussão aqui vai longe, eu vou apenas citar alguns trechos onde eles dizem, por exemplo, que todos os rabis concordavam de que a lei havia sido dada num sábado. Aonde os rabis diferiam era que dia foi o primeiro dia do mês. Rabi Yossi mantinha que o primeiro dia do mês era o primeiro dia da semana. Os rabis, no entanto, mantinham que o primeiro dia do mês foi o segundo dia da semana. E a discussão vai longe, tem muito argumento de um, de outro. Falando sobre a saída do Egito, eles dizem aquele dia, o 15º, foi o 5º dia da semana. Agora, se o 15º dia de Nissan foi o 5º dia da semana, nós devemos certamente dizer que o primeiro dia do mês seguinte, o mês de Iyar, era sábado. E o primeiro dia do outro mês, Sivan, era o primeiro dia da semana. Ora, será que nem os próprios rabinos sabiam de como os judeus deveriam contar as datas? E aqui estamos falando de discussões que ocorreram antes da época de Cristo. Se 4 séculos antes de Cristo os judeus já não sabiam mais contar as datas, será que o próprio Cristo também estava sendo enganado? Assim vemos por A mais B que, textualmente falando, é impossível que o povo tenha chegado no dia 14 e que o maná tenha caído no dia 16, tendo caído pela maneira mais minimalista possível pela primeira vez no dia 17, sendo este então o primeiro dia da semana, fazendo com que o sábado tenha sido o dia 16, o que significa que a manifestação da glória de Deus ocorreu exatamente no dia que Deus separou para ser santo. O santo sábado do Senhor, que no segundo mês da saída do povo de Israel do Egito, foi o dia 16 e não o dia 15, como pregam os defensores do sábado lunar.